Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia do 16º domingo do tempo comum nos motiva a contemplar o retorno dos apóstolos da missão juntos a Jesus e o olhar pleno de compaixão do bom pastor para com os cansados e necessitados da misericórdia de Deus. E o evangelho desta liturgia está em Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. No domingo passado, nós vivenciamos o envio dos apóstolos. Hoje temos os frutos do trabalho missionário. E os frutos deste trabalho missionário são as multidões que vieram atrás dos missionários enviados por Jesus, pois a missão parte de Jesus e retorna novamente a Ele. Os missionários são os continuadores da mensagem do reino, mas a missão necessita de oração e de deserto, para que o missionário possa ruminar a experiência e manter-se atento ao horizonte da caminhada. Agora, os discípulos continuarão com Jesus, vivendo de forma mais intensa o seu ministério, e a barca ainda será instrumento de pesca, de trabalho, mas também de travessia das margens, ou seja, da vivência da missão. O evangelista Marcos nos apresenta ainda Jesus comovido e diz: Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. E a frase ovelhas sem pastor nos leva a pensar também nos dias de hoje, quando muitos rebanhos estão também sem pastoreio, pois às vezes somos tentados a ficarmos mais preocupados com as estruturas normativas do que com o sofrimento e a necessidade das pessoas que têm do pão material e espiritual. Neste sentido, o Papa Francisco nos alertava em 2013, dizendo: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de agarrar as próprias seguranças. O evangelho desta liturgia, meus irmãos e minhas irmãs, nos leva a refletir profundamente sobre esta questão que é, por sinal, a missão principal da igreja, de buscar, de cuidar e de alimentar as ovelhas que estão perdidas no mundo. Vivemos cada vez mais ocupados em dar conta da correria do dia a dia e impedimos que Deus nos proporcione condições para darmos atenção, cuidado e escuta ao próximo, ao outro. Ainda falando sobre pastor e ovelhas, na primeira leitura desta liturgia, o profeta Jeremias nos exorta: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Jeremias se refere aos governantes, também como pastores, que devem cuidar do bem-estar, da justiça, dos direitos e da dignidade do seu povo. Portanto, irmãos e irmãs, esta liturgia nos motiva a termos novas atitudes diante do Evangelho. Em alguns momentos, como responsáveis por um grupo, por uma missão, pela vivência de um chamado de Deus.
e em outros como ovelhas necessitadas da compaixão do bom pastor. Mas o que deve concretizar o reino de Deus é o amor de Cristo que nos une. São Paulo nos diz na segunda leitura desta liturgia: Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. Efésios capítulo 2, versículo 17. É importante a convicção de que somos todos irmãos e irmãs em Cristo, sendo próximos ou não. Isso nos leva a participar da mesma mesa do Senhor, o pastor eterno, onde há a paz e a dignidade, e que tem compaixão por todos os seus discípulos missionários. Encerremos um trecho do Salmo responsorial desta liturgia. Confiemos nossa vida ao Senhor da messe. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. Meu poema para esse 16º domingo do tempo comum nos traz como título A Compaixão de Jesus. Coração que acolhe, que tem atenção, que dispensa o descanso, que dá proteção, que tem tanto amor, vê no povo o clamor da sua missão. Coração que contempla, que vem abraçar, que olha as ovelhas sem as desprezar. Pastor santo e forte, que expulsa a morte para a vida ofertar. Coração solidário, com olhar sempre atento para os desprezados, sendo altar e alimento aos que vêm ao convívio, traz a todos o alívio, saciando os sedentos. Coração que ensina e nos chama atenção pelos tantos desprezos e ausência da missão de alguns dos pastores que não são protetores por faltar compaixão. Coração que alerta sobre o nosso egoísmo, quando buscamos bem-estar somente no individualismo. Esquecemos os sofridos, abandonamos os feridos e vivemos o cinismo. Abrasai, ó Senhor, nosso ser, nossa vida. Tocai nossa memória, às vezes adormecida. Ensinai a compaixão, para vivermos a ação na missão assumida. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, compassivo com os necessitados do cuidado e da misericórdia de Deus, ilumine o seu caminho.